Olá, bom dia. Estamos no tempo comum do ano B e por isso vamos ao segundo domingo do tempo comum, porque o primeiro é considerado o batismo do Senhor, já passou esta semana, que era a semana primeira. Então, os textos deste domingo são muito bonitos. Apresentam-nos na primeira a vocação de Samuel, no Evangelho a vocação dos primeiros apóstolos e na carta aos Coríntios uma bonita reflexão sobre o corpo e a imoralidade relacionada com o corpo, com as atitudes para com a nossa realidade sexual. E bem, é realmente um salmo lindíssimo, eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade, que dá resposta a estas leituras. Vejamos então a primeira leitura do livro de Samuel, que nos fala que o menino Samuel, jovem, Samuel dormia tranquilamente, nos aposentos, ligados ao templo de Silo do Senhor, onde estava o sacerdote Eli, e ouviu chamar por seu nome 3 vezes. E dessas 3 vezes julgou que era o sacerdote Eli que o chamava, levantou-se e foi ao quarto, aos aposentos do sacerdote, e disse: aqui estou, Senhor, chamaste por mim. O sacerdote Eli não tinha chamado o jovem, portanto, diz: volta a deitar-te. Mas depois, à terceira vez, disse-lhe: olha, se voltares a ouvir chamar pelo teu nome, diz-lhe: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. E coloca-te à escuta. Portanto, aqui, realmente, o sacerdote Eli fez, de facto, um bonito papel de discernimento, de discernidor, ou diretor espiritual, de quem ajuda a discernir o caminho do jovem que às vezes ainda não conhece o Senhor, mas sente que o Senhor lhe quer falar. E assim foi. Samuel voltou então a deitar-se e pela 4ª vez ouviu chamar pelo seu nome e respondeu: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. E o Senhor falou com Samuel, comunicou-lhe as suas palavras que iriam realmente realizar-se a seu tempo. E, entretanto, Samuel, é assim que termina a conclusão deste texto, Samuel foi crescendo, o Senhor estava com ele e nenhuma das suas palavras deixou de se cumprir. Bem, então, a primeira leitura do Evangelho, que nos fala que João estava parado num lugar habitual, numa terra que é fronteira, não é? Hoje é fronteira e a terra de Betabara chama-se precisamente lugar de passagem. Lugar de passagem. São João já está, portanto, é o último do Antigo Testamento e ele disse: é preciso que ele diminua para que ele cresça. Portanto, aparece Jesus. Jesus anda em movimento e João está estacionado no mesmo lugar. Então, num dia, ele vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No passado alguns dias, no dia seguinte, viu de novo e disse: eis o Cordeiro de Deus. E então os discípulos que estavam com João levantaram-se, dois deles. Um deles era André, que é o chamado primeiro apóstolo, primeiro chamado. Então um deles era André e o outro, evidentemente que não se diz o nome, mas intui-se verdadeiramente, dados os pormenores do relato escrito, que é o próprio escritor, ou seja, São João, evangelista. Então os 2 discípulos, ao ouvi-lo dizer aquelas palavras: eis o Cordeiro de Deus, seguiram Jesus, foram atrás de Jesus. E Jesus voltou-se e, ao ver que o Senhor, perguntou-lhe: que procurais? Pergunta é fundamental da nossa vida. Que procurais? E responderam: Rabi, quer dizer, mestre, onde moras? E Jesus muito simplesmente: vinde e vede. Vinde e vede. Eles foram ver onde morava, ficaram com ele nesse dia, e diz o tal pormenorzinho, era por volta das 4 horas da tarde. Este pormenor mostra realmente como a gente não esquece os momentos fortes, importantes da nossa vida. E André, que era irmão de Simão Pedro, que foi um dos que ouviu João a dizer que Jesus era o Cordeiro. A palavra Cordeiro aparece, lembra o Cordeiro do Egito, lembra o Cordeiro Servo a Isaías, lembra o Cordeiro Pão, lembra muita coisa. Então, Simão
foi ter com o seu, melhor, André foi ter com o seu irmão Simão e disse: olha, encontramos o Messias, quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Fitando nele os olhos, Jesus disse-lhe: tu és Simão, filho de João, portanto, Bar Jonas, chamar-te-ás Cefas, quer dizer Pedro, pedra. Nós demos aqui dois pormenores muito bonitos. Primeiro, para se encontrar com Jesus, é preciso alguém que nos ajude. O João apontou os discípulos. O Eli falou a Samuel, ou ensinou a Samuel como devia proceder. O André foi buscar o seu irmão Simão Pedro. E mais adiante veio o Filipe, o Filipe que chamam Natanael. Portanto, vemos sempre assim, há sempre alguém pelo qual nós chegamos ao conhecimento de Jesus. Assim é também hoje na nossa vida, na vida dos nossos jovens, que às vezes precisam de alguém que lhe faça o tal clique para que ele encontre e conheça Jesus. A vocação é assim que nasce. Foi assim a minha vocação e há de ser a vocação de muita gente, muitos irmãos e irmãs, e muitos jovens. Alguns de vós que me escutais e que estiveste na Jornada Mundial da Juventude, por exemplo, certamente sentis em vós um apelo a seguir mais Jesus, a mais de perto. E depois da carta aos Coríntios, que é realmente diferente, o Senhor, São Paulo fala que o corpo é do Senhor, que nós somos batizados, fazemos parte do corpo de Cristo, portanto, nós somos o corpo de Cristo, devemos manter a moralidade, a pureza no nosso corpo, sem o deixar entregue à imoralidade. Isto porquê? Porque em Corinto havia um monte de Afrodite, onde estavam mais de 1000 mulheres sacerdotisas que eram prostitutas. E era aí que eles, os homens do mar, manias, etc., subiam para adorar a Deus, mas era para terem aquelas relações imorais. E, portanto, como quem diz, o corpo é meu, posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Não é bem assim. Desde o dia do nosso batismo, nós somos templos do Espírito Santo. Não pertenceis a vós mesmos, porque fostes resgatados por grande preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Está aqui uma resposta muito bonita para muitos que dizem: o corpo é meu, faz dele o que quiser. Não pertenceis a vós mesmos. Não pertences a vós mesmo. Não, há uma cantiga que diz: tu pertences a ti. Está errada essa cantiga. Ninguém pertence a si mesmo. Ninguém pertence a si mesmo. Eu posso ter alguma coisa que pode ser minha, pode-me pertencer. Agora, tu pertences a ti, não tem nada a ser. Não tem. Portanto, nós pertencemos a Jesus. Nós pertencemos ao Senhor, fomos batizados na fé e de Cristo, e por isso somos um corpo, o corpo místico de Cristo. Muito obrigado por hoje. Até à próxima semana, se Deus quiser.